Bom, agora vamos falar de um tema que é bastante interessante, que é a indexação. Indexação tem, vamos ver sobre inflação, vamos falar sobre indexação em dólares e ainda um outro tema legal, que é a mesma coisa que indexação, na verdade, que é a força relativa. Tá? Não estou me referindo ao IFR, o índice de força relativa. Acontece muito essa confusão, mas nesse caso eu estou falando da força relativa, que é a força de um ativo em relação ao outro, que nada mais é do que a indexação. Então vamos ver isso com mais calma. E vamos falar também de escala logarítmica e escala aritmética. Vou começar por esse tema. É um tema que o nome parece bastante confuso, né? Escala logarítmica. Eu lembro que na época da faculdade eu ficava tentando entender a fórmula matemática por trás da escala logarítmica e por que usá-la. Fazia uma baita confusão. E agora eu vou tentar usar aqui vou tentar usar uma explicação que o meu pai me deu que esclareceu bastante o conceito. Então vamos lá. Primeiramente, qual gráfico vocês acham melhor para analisar e achar as tendências? Este que a gente está vendo ou este? Vou deixar isso um pouco mais explícito. Que eu estou vendo o gráfico não indexado, tá? Então, qual gráfico vocês acham mais melhor para a gente encontrar as tendências, etc. Este aqui ou este aqui? Para vocês terem, para isso ficar mais claro, vejam que este movimento foi o crash de 29. Então vejam como ele aparece nesse gráfico e vejam como aparece nesse gráfico. Tá? Nesse gráfico é o crash de 29 é esta queda aqui, esta pequena elevação aqui, depois essa pequena queda. Apenas isso aqui representa todo o crash de 1929. Eu acredito que a maioria de vocês, ou pelo menos o que me parece claro, é que este gráfico é muito mais claro do que este aqui. Nesse que a gente vê os preços, um período que a gente mal consegue ver a oscilação dos preços. Em seguida, uma alta que, na verdade, é distorcida, e vamos ver por quê. E já nesse aqui, a gente consegue ver uma tendência de longo prazo, consegue traçar também uma reta pelos fundos, tentando delimitar essa tendência. Os níveis de suporte e resistência ficam muito mais claros. Aqui, aquela baita resistência que a gente viu na última quinta técnica, que é abaixo dos 1000. Né? Então, vamos tentar entender o motivo pelo qual isso acontece. Esse gráfico eu acho que não está tão claro. Deixa eu tentar pegar um. Tá. Então, pensando em termos de escala, pessoal. Ok. 2 para 4. Ainda não. Tentar deixar mais claro aqui. Agora sim. Bom, vejam que nesse gráfico, aqui a escala desse gráfico é a escala que a gente aprendeu na escola, né, nos gráficos que a gente fazia à mão, para a qual uma mesma distância corresponde a uma mesma variação de pontos. Tá? Então, por exemplo, aqui, de 2 para 4, 2 pontos. 4 para 6, 2 pontos. 6 para 8, 2 pontos. 8 para 10 e assim por diante. Acontece que, de 2 para 4, o que aconteceu com os preços? Os preços dobraram. Né? E, no entanto, de 20 para 22,
os preços não dobraram, os preços subiram 10%, né? 10% de 20 é 2, então subiram 10%. Então aqui a gente teve uma alta de 100% e aqui uma alta de apenas 10%. E ambas essas altas estão representadas pela mesma distância no gráfico de escala aritmética, que é o que a gente está vendo. Só que isso é uma distorção, porque quem estivesse vendo esse gráfico, eventualmente acreditaria que comprar aqui e vender aqui seria o mesmo lucro do que comprar aqui e vender aqui. Só que não, porque é a mesma distância. Mas não, comprar aqui e vender aqui significa ter dobrado o capital. E por outro lado, comprar aqui e vender aqui significa que o capital subiu apenas 10%. E no mercado de ações, o que nos interessa não é a variação, nominal, não é quantos pontos variou, não é quantos reais subiu. Depende de quantos reais, mas quanto custa a ação. Então o importante é a gente ver quantos por cento subiu ou caiu. Então, para se corrigir esse erro, alguém foi lá no livro de matemática e viu que a função que corrigia isso era a função logarítmica, para a qual as mesmas distâncias correspondem mesmas variações percentuais. Tá? Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu pegar aqui uma distância equivalente a 100%, tá? Então aqui a gente está vendo, ó, de 1 para 2, isso foi 100%. Esta distância vai ser de 100% em qualquer lugar do gráfico. Aqui foi uma alta de 100%, aqui foi uma alta de 100%, aqui foi uma alta de 100%. Vejam, de 10 para 20. Então, a escala logarítmica equilibra os preços ao longo da história deles. Bom, muitas pessoas não utilizam os gráficos de escala logarítmica, né? E eu acredito que existam duas razões para isso. A primeira é que, se você pegar os livros clássicos de análise técnica, os livros antigos, a maioria deles mostra exemplos em escala aritmética. Isso acontecia porque antigamente era difícil você fazer gráficos, né? Os gráficos eram feitos à mão. Meu pai, inclusive, fez muito gráfico à mão. Então, ficava muito mais difícil você fazer gráficos em escala logarítmica. Além disso, as bases de dados disponíveis eram muito menores. Então, o pessoal sempre via o gráfico num prazo muito mais curto. Num prazo muito mais curto, como você tem muito pouca... como a oscilação dos preços num gráfico de período curto é pequena, os preços não variam tanto no curto prazo, essa distorção causada pelo gráfico de escala aritmética não fica tão gritante. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, estamos aqui no gráfico em escala logarítmica. Vejam como ele fica distorcido em escala aritmética. Isso num prazo longo aqui, de 20 anos. Agora, se a gente olha um prazo mais recente, os últimos meses, vou mudar para a escala aritmética, vejam que a distorção não é tão grande, né? Os movimentos ficam parecidos. Então, é possível você analisar um gráfico no curto prazo em escala aritmética. No entanto, na nossa opinião, não tem motivo para você analisar um gráfico no curto prazo, porque o longo prazo é que vai te dar as grandes indicações, como os grandes canais, grandes retas de tendência, os importantes níveis de suporte e resistência. Fazer gráficos do curto prazo fazia sentido quando você tinha algum tipo de limite. Por exemplo, você tinha uma folha de papel e traçava um gráfico com papel milimetrado e traçava um candle por quadradinho. Então você tinha que fazer, quando você queria um gráfico de longo prazo, fazer um gráfico mensal. Aí quando você queria fazer uma análise de curto prazo, você tinha que fazer um gráfico diário. E aí o seu gráfico teria um limite de tempo, né, que é o limite do tamanho da folha de papel.
Hoje em dia não. A gente tem o computador que, para mudar entre curto prazo e longo prazo, basta fazer zoom in ou zoom out. Então, eu não vejo motivo pelo qual as pessoas utilizem o gráfico em escala aritmética, e acredito que a análise técnica deve ser feita em gráficos de escala logarítmica.